Olá pessoal, bem-vindos de volta aqui no canal. O vídeo de hoje vamos falar sobre a adaptação de faculdade. Muita gente vem me perguntando como foi essa questão da adaptação devido à mudança de faculdade e de método. Então vamos falar sobre isso hoje. Então vem comigo. Então, como muita gente sabe, eu comecei a cursar medicina lá em Santa Catarina, né? E lá o método era totalmente tradicional e consegui transferir para Salvador, que fica mais próximo de Sergipe. E aqui o método é mesclado, não é totalmente tradicional, nem é totalmente PBL, é método misto que chama. E aí no método misto a gente tem as tutorias e lá não tinha nada disso. Então como foi essa questão da adaptação? No primeiro período que eu cursei já aqui na Bahia, eu tive um pouco de dificuldade, sim, de me adaptar. Até porque eu sempre fui uma pessoa que eu fico muito na minha, até eu conseguir criar um laço com as pessoas que estão ao meu redor. Então, enquanto eu não conhecia ninguém, enquanto eu estava ali no meu canto eu tive muita dificuldade, principalmente nas tutorias, que necessita que você fale. Então, isso é muito bom para o aluno, porque desenvolve a oratória do aluno, desenvolve a habilidade dele de se comunicar ao redor das pessoas. Porém, quando você é uma pessoa mais tímida, tem já dificuldade com isso, está em um ambiente novo, tudo isso se soma e fica um pouco mais difícil você se adaptar. Então, eu tive um pouco de dificuldade de adaptação, porque eu não conhecia as pessoas, não conhecia a tutora, e para falar um pouco, e eu vim de uma faculdade onde a gente fazia muitas apresentações, e toda semana tinha apresentação de artigo, mas não tinha isso de ser avaliado pelo que você fala. Então isso pesa um pouco quando você pensa na questão desse método, né? Então, você ser avaliada pelo que você fala, você fica com medo de falar uma coisa errada, você fica com medo de falar besteira, você fica com medo do que as pessoas vão pensar do que você está falando. Então, tudo isso acaba pesando um pouco mais. Depois das minhas primeiras tutorias, primeira, segunda, terceira, foi ficando um pouco mais fácil. Então, você estuda o assunto, você sabe mais do que você vai falar. Minha primeira tutoria, eu não consegui abrir o caso junto com a turma, porque quando eu transferi já tinha iniciado as aulas. Então, eu peguei só o final do caso e a abertura de outro, e aí fica mais difícil ainda para você acompanhar o fechamento de um caso sem ter visto nada, e aí ficou mais complicado. Porém, quando você pega a abertura de um caso e o fechamento junto com a turma, você estuda em casa, você tem o seu conhecimento, você vai pesquisar coisas novas para trazer para a tutoria, acaba sendo uma troca muito legal. Eu me adaptei muito bem depois disso, tive a minha dificuldade, mas depois que passou a dificuldade, acaba sendo um método muito interessante, muito criativo, muito legal de ser estudado. Eu gosto muito disso. Dentre todas as matérias, as aulas, tudinho, eu confesso que a tutoria não é a minha favorita. A tutoria é uma matéria legal também, de ser estudada, né? Eu sei que às vezes a gente não gosta muito, só que é necessário para a gente desenvolver mais esse lado do falar em público ou discutir com os colegas também. Nos ambulatórios também tem um pouco disso, porque sempre que tem os atendimentos, depois a gente vai discutir o caso, falar sobre as patologias, tudo certinho, o que aquele paciente tinha, como foi que resolveu, como seria possível resolver, tudo isso. Então, são métodos que ele faz o aluno ter a curiosidade de aprender mais, de querer mais, sempre mais, entendeu? Mas a adaptação, no geral, foi uma adaptação boa. Eu achei que eu fosse ter mais dificuldade, mas eu não tive tanta dificuldade assim. Quando você passa a conhecer as pessoas, fica ainda mais fácil de lidar com aquilo, mas foi uma adaptação muito boa. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Me contem aí como foi a adaptação de vocês ao entrar na faculdade, ao transferir de uma faculdade para outra. Quero saber tudinho. Fala aí nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreve no canal.
deixe um like e até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.